E se tudo o que te disseram sobre quem você é estiver invertido? E se você não for a alma tentando despertar dentro de um corpo, mas algo muito mais profundo, oculto, atrás da história que te contaram? Por quê? Mesmo repetindo mantras, orações e técnicas espirituais, ainda existe um vazio que não se preenche. E se essa angústia silenciosa não for um defeito seu, mas um sinal de que a narrativa inteira está errada? Tot Jehuti, o escriba das eras, não fala para massagear o ego humano, mas para rasgar véus. E o primeiro véu é simples e brutal. Aquilo que você acredita ser pode ter sido cuidadosamente plantado em você. Desde criança, te ensinaram que você é uma alma em jornada, um viajante preso temporariamente num corpo, tentando voltar para algum lugar chamado casa espiritual. Religiões, filosofias, livros sagrados e até discursos modernos repetem, com roupagens diferentes, a mesma ideia. Você é a alma. Mas Tot, guardião dos registros que atravessam ciclos e civilizações, sussurra outra coisa por trás das entrelinhas. E se essa definição de alma não passar de uma identidade fabricada, sofisticada o suficiente para te manter preso sem perceber? Não se trata de negar o invisível, mas de questionar quem escreveu a versão oficial do invisível que você aceitou sem ler as letras miúdas. Imagine que a sua vida é um grande templo e no altar central alguém colocou um espelho falso. Toda vez que você se olha, vê uma imagem que parece profunda, espiritual, elevada. Chamaram esse reflexo de alma e disseram: isto é você. Você chorou, se entregou, acreditou. Só que Tot, senhor dos símbolos e dos códigos escondidos, aponta para as bordas do espelho e revela rachaduras que você nunca quis encarar. E se esse reflexo for apenas uma máscara mais refinada do personagem, uma roupa sutil que ainda serve aos mesmos sistemas que te drenam energia, tempo e vontade? Pense na perfeição de uma mentira que se mantém viva por eras. Não é a mentira óbvia, é a que se disfarça de verdade libertadora. Quando te dizem que você é a alma, também te oferecem toda uma estrutura de culpa, dívida, missão, prova, teste, julgamento e hierarquias invisíveis que nunca foram criadas por você. Tot não aparece para te entregar um novo dogma, mas para te confrontar com uma pergunta que corrói por dentro. Quem se beneficia do fato de você acreditar, sem questionar, que é exatamente aquilo que te disseram ser? Se a resposta fosse simples, você não sentiria esse incômodo só de ouvir essas palavras. Talvez, no fundo, você sempre tenha suspeitado de algo que nunca teve coragem de formular. A sensação de que existe uma distância entre o discurso espiritual e o que você realmente experimenta em silêncio. A impressão de que vive perseguindo um ideal de alma pura, elevada, desperta, e quanto mais corre, mais se sente longe de si mesmo. E se o desconforto não for sinal de fracasso, mas o chamado para sair do enredo que escreveram em seu lugar? Tot fala com quem percebe as fissuras, não com quem ainda está anestesiado pelo brilho das promessas fáceis. Então, antes de tentar se defender com frases prontas ou conceitos decorados, permita que uma única ideia te atravesse. E se você não for a alma, e sim aquilo que observa a alma, julga a alma, veste e despe a alma como um papel num palco cósmico, se isso for verdade, tudo o que te ensinaram sobre sentido, destino, culpa e salvação precisa ser revisitado desde o início. Ao longo desta jornada, não espere conforto nem respostas rápidas. Espere ter a base da sua identidade abalada. Porque se Tot está certo, continuar acreditando na mentira certa é muito mais perigoso do que admitir, por fim, que você nunca soube quem realmente é. Feche os olhos, só por um instante, e observe a história que você conta para si mesmo quando diz eu. Não as frases bonitas, nem as citações espirituais que você aprendeu com o tempo, mas aquele sussurro cru que aparece quando ninguém está olhando. É isso que Tot Jehuti está pedindo agora. Não que você acredite em algo novo, mas que tenha coragem de encarar o que sempre esteve escondido atrás das crenças antigas. Você consegue sentir a resistência
resistência surgindo, como se uma parte de você quisesse seguir em frente, enquanto outra tenta mudar de assunto, olhar o celular, pensar em qualquer outra coisa. Essa fuga não é aleatória. Ela é o primeiro sinal de que você está chegando perto demais de algo que sempre foi protegido. Pense em quantas vezes você repetiu, quase automaticamente, a frase "Eu sou uma alma vivendo uma experiência humana". Ela soa bonita, profunda, confortante. Mas já percebeu como, logo depois de dizê-la, nada realmente muda por dentro? As mesmas dores continuam ali, os mesmos medos, os mesmos vazios, a mesma sensação de estar representando um papel diante de um público invisível. Todd não está aqui para ridicularizar a crença, e sim para te mostrar a sutileza da prisão. Porque se você se define como alma apenas porque te convenceram disso, sem nunca ter atravessado o silêncio que confirmaria essa verdade, talvez o que você defende com tanta força não seja quem você é, mas a armadura que te impede de descobrir. Há uma diferença entre sentir algo como verdade e repetir algo como identidade. A identidade precisa ser afirmada o tempo todo, protegida, defendida. A verdade, quando é real, não exige esforço para existir. Quantas vezes você já se pegou discutindo interna ou externamente para provar que é espiritual, evoluído, consciente, desperto? Quem é esse que precisa tanto se justificar? Todd, guardião dos registros além do tempo, observa com calma esse teatro interno e pergunta: se você realmente fosse o que diz ser, por que haveria tanta necessidade de se convencer disso todos os dias? A insistência revela a dúvida, e a dúvida revela uma fissura na história. Agora, vá um pouco mais fundo. Lembre de momentos em que você falhou com alguém, em que se sentiu pequeno, indigno, culpado. Em vez de acolher a humanidade ferida, você se refugiou em frases espirituais, tentando se lembrar de que, no fundo, é uma alma em evolução. Essa ideia trouxe conforto, mas também criou distância, como se você pudesse se esconder atrás de uma versão idealizada de si mesmo para não encarar as partes que considera sujas, erradas, mundanas. Todd aponta para esse movimento com precisão. Não é a alma que te aprisiona, é o conceito de alma usado como desculpa para não se olhar por inteiro. Perceba algo curioso. Quanto mais você tenta se aproximar dessa identidade de alma perfeita, mais você se afasta daquilo que sente de verdade. Você passa a julgar pensamentos, emoções, desejos, impulsos, como se fossem interferências de um eu inferior que atrapalha o eu superior. Cria-se uma guerra silenciosa dentro de você. Quem exatamente declarou essa guerra? Quem dividiu você em pedaços, separando o que merece existir do que deve ser reprimido, silenciado, exorcizado? Todd não fala com o personagem batalhando para ser aceito no pódio espiritual. Ele fala com aquilo que observa a batalha, intrigado, exausto, mas ainda lúcido o suficiente para suspeitar que tem algo errado na forma como o jogo foi montado. Talvez você tenha notado que, desde que começou a buscar respostas, também começou a carregar um peso que não tinha antes. A pressão para ser luz o tempo todo, para não sentir raiva, para não se contradizer, para não cair, para não demonstrar fragilidade. Como se a espiritualidade tivesse virado um novo tipo de prisão, mais sutil, mais sofisticada, mais difícil de detectar, porque agora as grades são feitas de conceitos elevados e palavras bonitas. Todd sussurra entre essas grades. E se quem você acredita que precisa ser nunca existiu, a não ser como um ideal fabricado para te manter correndo em círculos? Imagine agora que a ideia de alma, do jeito que te ensinaram, funciona como um roteiro pré-escrito. Nele, você nasce em dívida, precisa aprender lições, resgatar karmas, passar em provas, alcançar níveis. Tudo isso parece muito lógico, quase irresistível. Mas observe quem escreveu esse roteiro. Foram tradições, sistemas, estruturas de poder, líderes, intérpretes. Você, que vive tentando se encaixar no papel de alma em ascensão, em algum momento assinou esse contrato conscientemente? Ou apenas herdou o texto, decorou as falas e subiu ao palco porque todo mundo estava fazendo o mesmo? Todd não te acusa de ingenuidade.
Ele te convida a perceber que talvez você nunca tenha sentado para perguntar: eu aceito mesmo esse papel? Há um ponto em que a busca espiritual deixa de ser busca e vira performance. Você consome conteúdos, participa de grupos, lê livros, segue mestres, repete práticas, mas por dentro ainda sente um eco de vazio que ninguém consegue preencher. Esse vazio, que tantas doutrinas tentam anestesiar, é justamente a voz daquilo que Thoth tenta acionar em você agora. Não é um problema, não é um defeito, é um chamado. O chamado de algo que não se reduz à palavra alma, que não cabe num conceito, que não pode ser organizado em níveis, nem avaliado em termos de mais ou menos evoluído. Algo que sempre esteve ali, silencioso, esperando que você parasse de se identificar com tudo o que colocaram em cima dele. Repare como, ao longo da vida, você foi colecionando identidades. Filho, estudante, profissional, amigo, parceiro, buscador espiritual. Em cada uma dessas fases surgiu uma nova versão de eu. E, no entanto, alguma coisa permaneceu constante, observando todas essas mudanças. Quando você era criança, já havia essa presença que registrava as experiências. Na adolescência, quando tudo parecia confuso, ela também estava ali. Hoje, com todas as suas histórias, cicatrizes e conquistas, ela continua a mesma. Thoth aponta para essa presença e pergunta sem pressa: por que você insiste em se reduzir à última identidade que recebeu, se algo em você sabe que sempre foi maior do que qualquer rótulo, inclusive o rótulo de alma? É desconfortável admitir, mas muitas vezes você usou a espiritualidade como uma tentativa de escapar de si mesmo. Em vez de sentir a dor até o fim, preferiu transcendê-la. Em vez de olhar para o abandono, para a rejeição, para a vergonha, tentou vibrar mais alto e se convencer de que isso já não te atinge. Mas quando a noite cai e as máscaras silenciam, essas feridas ainda respiram, ainda chamam, ainda doem. Thoth não vem anestesiar esse chamado, ele vem aprofundá-lo, porque a mentira mais perigosa é aquela que diz que você já é livre, enquanto por dentro você sente que ainda está acorrentado a algo que não sabe nomear. Talvez você comece a sentir, enquanto ouve, uma mistura estranha de medo e alívio. Medo de perder a identidade que te acompanhou até aqui. Alívio por perceber que não precisa mais sustentar uma imagem que nunca conseguiu encarnar de verdade. Essa ambivalência é um sinal de que o campo interno está se abrindo. Não há nada de errado em sentir o chão tremer. É o que acontece quando estruturas antigas começam a rachar. Thoth, como escriba de ciclos, sabe que antes de uma nova forma surgir, a antiga precisa ser questionada até o osso. E é exatamente isso que está acontecendo agora dentro de você, mesmo que uma parte tente negar. Em algum lugar da sua história, te ensinaram que questionar crenças espirituais é perigoso, quase uma traição, que duvidar da narrativa sobre a alma é falta de fé, é ingratidão, é retrocesso. Mas Thoth sabe que a fé verdadeira não tem medo de perguntas. O que teme ser questionado não é a verdade, é o sistema que vive dela. Então, quando você sente culpa por duvidar, não é a sua essência reagindo, é o condicionamento tentando sobreviver. Quem, dentro de você, sente esse aperto quando uma crença é colocada em xeque? Quem teme perder o chão? Quem não sabe quem será se essa história desmoronar? Perceba como existe uma espécie de vigilante interno que te corrige o tempo todo. Quando você sente raiva, ele diz que isso é pouco espiritual. Quando sente desejo, ele avalia se isso combina com alguém elevado. Quando sente tristeza, ele te acusa de estar atraindo energia densa. Esse vigilante veste a roupa de alma, fala a linguagem da luz, mas na prática age como um carcereiro. Thoth aproxima a lanterna e revela o paradoxo. Talvez a parte que você mais acredita ser sagrada seja justamente a que mantém você mais distante da sua verdade nua. E isso não é um erro seu. É o design de uma prisão que se esconde por trás do discurso de liberdade. Agora, deixe que uma pergunta ecoe sem pressa. Se você não fosse nada do que aprendeu sobre si mesmo, o que sobraria?
Não responda rápido. Sinta, sem papéis, sem títulos, sem níveis de consciência, sem rótulos, sem a frase "eu sou uma alma em evolução". O que permanece quando todas as descrições caem? Essa pergunta não é teórica, ela é uma chave. Toth coloca essa chave nas suas mãos, mas não gira a fechadura por você, porque o ato de girar implica coragem, implica desapego da antiga imagem, implica aceitar que talvez você nunca tenha sido aquilo que defendia com tanto zelo. É aqui que a espiral começa a apertar. Você percebe que não adianta trocar uma narrativa por outra, substituir o sou alma por sou consciência, sou essência, sou presença, se continuar usando essas palavras como rótulos para se apegar. A questão não é qual nome você escolhe, mas quem é o que se apega ao nome. Toth insiste nesse ponto porque sabe que a mente espiritual é habilidosa. Ela consegue transformar qualquer descoberta em novo ego, qualquer revelação em medalha, qualquer entendimento em identidade. E, se você não estiver atento, vai apenas pintar a prisão com cores mais bonitas, acreditando que saiu dela. Talvez você esteja sentindo uma espécie de cansaço interno, como se estivesse exausto de correr atrás de versões de si mesmo que nunca se concretizam. Esse cansaço, longe de ser um inimigo, pode ser o começo da rendição necessária. Não a rendição de alguém derrotado, mas a rendição de quem percebe que não precisa mais sustentar a mentira que o mundo inteiro repete. Toth se aproxima justamente nesse ponto, quando as defesas começam a baixar, quando você já não tem tanta certeza do que é, mas também não quer mais viver no automático. É nesse entrelugar, entre o velho e o novo, que a verdade costuma sussurrar mais alto. Enquanto tudo isso acontece dentro de você, silenciosamente, uma pergunta permanece aberta, latejando. Se eu não sou a alma do jeito que me ensinaram, o que é que eu realmente sou? Essa pergunta não será respondida com uma frase pronta, nem com uma nova doutrina, nem com mais um conceito sofisticado. Ela será respondida por uma experiência que ainda não chegou, mas que já começou a se preparar em você agora, neste exato instante. E é justamente por isso que Toth ainda não revela o próximo passo, porque antes de receber a resposta, você precisa estar disposto a deixar ir tudo o que fazia questão de considerar verdade sobre si mesmo. Em algum nível, você sente que algo já começou a se desfazer aí dentro, como se as bordas da história que você contava sobre si mesmo estivessem se desfocando. Ao mesmo tempo em que isso assusta, existe uma parte sua que finalmente respira, como se pela primeira vez em muito tempo fosse permitido admitir que você não sabe quem é, sem que isso signifique fracasso espiritual. Toth Jehuti observa esse exato ponto de virada, como quem contempla um antigo véu rasgando devagar. Ele não te pede para acreditar nele, nem para se declarar seguidor de nada. Ele apenas coloca um espelho diante de você, não aquele espelho polido que mostra a alma idealizada, mas um espelho antigo, rachado, onde aparecem também as partes que você sempre tentou manter fora da câmera. Talvez você perceba que por trás de todas as suas práticas sempre houve um medo silencioso, o medo de ser apenas aquilo que você sente quando está sozinho no escuro, o medo de que, sem conceitos, sem títulos, sem espiritualidade, sobrasse um vazio sem significado. Esse medo foi o combustível de muitas buscas. Você correu atrás de experiências místicas, sinais, confirmações, sincronicidades, como se precisasse de provas externas para garantir que existe algo mais. E, ironicamente, quanto mais procurava essas provas, mais distante se sentia de si mesmo. Toth se aproxima exatamente dessa ferida, não para te dizer que não existe nada além, mas para expor o quanto você foi conduzido a buscar fora aquilo que só poderia ser encontrado no silêncio cru da sua própria presença. Observe como a identidade de alma também virou uma espécie de moeda de valor. Você se compara com outros,
mede sua evolução. Se sente superior ou inferior, mais desperto ou menos consciente, como se estivesse num ranking invisível. Até os conteúdos que você consome reforçam isso, criando um mercado sutil, onde a promessa é sempre a mesma: tornar sua alma mais pura, mais leve, mais alinhada. Mas Thoth, que escreve o que permanece quando todas as modas espirituais passam, pergunta em voz baixa: quem é que precisa tanto ser melhorado o tempo todo? Quem é esse que nunca está suficiente, que nunca se sente completo, que sempre acredita que falta um degrau, um curso, um mestre, uma técnica? Talvez seja desconfortável admitir que em vários momentos você sentiu inveja, ciúmes, ressentimento, mesmo enquanto falava de amor incondicional e expansão de consciência. Em vez de acolher essas emoções como partes legítimas da sua experiência, você as tratou como manchas na sua alma, sujeiras que precisavam ser limpas para que você voltasse a ser digno de luz. Esse jogo de purificação sem fim cansa, exaure, drena. Thoth não te chama para se tornar imaculado. Ele te desafia a perceber a crueldade de tentar caber num molde que nunca foi feito para um ser vivo, real, contraditório. Talvez a mentira não esteja na existência da alma, mas na ideia de que ela precisa ser perfeita para você merecer existir. Existe um ponto em que a mentira se torna tão repetida que vira normalidade. Você se acostumou a falar de propósito de vida, missão da alma, aprendizado kármico, quase como slogans. Mas pergunte a si mesmo com honestidade crua: em quantos momentos você realmente sentiu, no corpo, na respiração, na pele, que estava vivendo algo que nascia de dentro, e não apenas tentando encaixar acontecimentos num roteiro pronto? Quantas vezes você não forçou significados, interpretou sinais, encaixou coincidências a qualquer custo, só para não admitir que não fazia ideia do que estava acontecendo? Thoth não te julga por isso. Ele apenas te convida a encarar que talvez você tenha usado a espiritualidade como anestésico para a angústia de não ter controle. E, no entanto, é justamente nessa angústia que mora a abertura. Quando você vê que o controle é uma ficção delicadamente construída, algo começa a ceder. A identidade de alma, do jeito que te ensinaram, veio carregada de promessas de controle espiritual. Se você fizer isso, isso e isso, sua alma evolui, sua vibração aumenta, seu destino melhora. Parece simples, matemático, seguro, só que a vida real insiste em ser caótica, imprevisível, humana demais. E cada vez que algo foge do script, você se culpa, acha que errou na fé, que não visualizou direito, que não manifestou o suficiente. Thoth, como testemunha de muitas eras, te pergunta: e se a verdadeira liberdade não tiver nada a ver com controlar o enredo, e tudo a ver com lembrar quem observa o enredo passar? Talvez você comece a perceber que sempre houve dois movimentos acontecendo dentro de você. Um quer se afirmar, se definir, se apresentar para o mundo com clareza. Eu sou isto, eu sou aquilo, eu pertenço a tal caminho, sigo tal verdade. O outro, mais silencioso, só observa tudo isso, como se soubesse que nenhuma dessas definições dá conta. Esse observador não é frio, nem distante. Ele sente tudo, mas não se confunde com nada. Quando você se identifica com a alma como identidade, corre o risco de se afastar desse ponto de quietude consciente, dessa presença que não precisa se justificar. Thoth chama essa presença de algo que não cabe em palavras. E talvez seja por isso que, para falar dela, ele precisa primeiro desmontar tudo o que você acredita ser. Lembre de situações em que você foi profundamente ferido. Alguém te traiu, te abandonou, te humilhou, te rejeitou. Na tentativa de não afundar, você buscou explicações espirituais. Era um contrato da alma, uma lição necessária, um espelho, um teste. Essas narrativas te ajudaram a sobreviver, a continuar, e ao mesmo tempo te afastaram da dor crua daquele momento. Thoth não vem arrancar de você os recursos que te mantiveram de pé. Ele vem propor algo mais radical. E se você pudesse encarar essa dor sem rótulos, sem encaixar em nenhum esquema, sem precisar chamá-la de prova ou missão,
Quem é você quando a história cala e tudo o que resta é o impacto nu do que viveu? Existe um tipo de coragem que raramente é celebrada. Não é a coragem de se declarar desperto, nem de assumir uma nova crença. É a coragem de olhar para dentro e admitir: eu não sei. Eu não sei o que sou. Eu não sei qual é o sentido disso tudo. Eu não sei por que sinto o que sinto. A mente treinada em narrativas espirituais entra em pânico diante desse reconhecimento. Ela foi condicionada a responder rápido, a explicar tudo, a reduzir o mistério a conceitos elegantes. Mas Toth insiste. O desconhecido não é seu inimigo. O desconhecido é o portal. Só que, para atravessá-lo, você precisa soltar a mão da identidade que te prometeu segurança em troca da sua entrega total. Talvez por isso você sinta agora uma espécie de luto estranho, como se estivesse prestes a se despedir de uma versão de si mesmo que te acompanhou por tanto tempo, que te deu sentido, que te organizou internamente. A ideia de ser uma alma em jornada te ajudou a suportar dores que, sem isso, talvez parecessem insuportáveis. Não há vergonha nisso. Toth honra esse caminho, mas também te mostra que chega um momento em que a mesma narrativa que ontem te protegeu passa a te limitar. O casulo que te abrigou, se não se rompe, vira prisão. E você sabe, em algum lugar do peito, que já está estreito demais para continuar cabendo lá dentro. Enquanto você escuta isso, talvez comece a notar memórias se movendo. Momentos em que você sentiu que havia algo errado com todo o discurso ao seu redor, mas engoliu a dúvida para não parecer ingrato, fraco ou menos evoluído. Pequenas intuições que surgiram como sussurros, dizendo que talvez a verdade fosse mais simples, mais silenciosa, mais próxima do que qualquer ensinamento dizia. Você ignorou essas intuições em nome de mestres, de tradições, de livros. Toth está apenas resgatando o fio dessas percepções esquecidas, te lembrando que, antes de qualquer doutrina, já havia em você uma inteligência profunda, uma lucidez que sentia quando algo não encaixava de verdade. Pense em como você aprendeu a se relacionar com a ideia de erro. Quando agia contra o seu próprio coração, você se culpava por sujar a alma. Quando desejava algo considerado errado espiritualmente, tentava reprimir, se censurar, se corrigir. Em vez de perguntar o que aquele desejo dizia sobre suas carências, seus vazios, seus medos, você o tratava como prova de que ainda não era puro o suficiente. Esse ciclo de autocondenação gerou um inimigo interno que veste a roupa de consciência elevada, mas age como juiz implacável. Toth se dirige diretamente a esse ponto. Quem colocou esse juiz aí dentro? Quem ensinou você a confundir consciência com punição, alma com tribunal? À medida que você vê isso, algo começa a se desmontar na base do seu ser. A ideia de que existe uma versão correta de você, pura, alinhada, iluminada, que precisa ser alcançada para que finalmente você seja digno de existir, começa a parecer estranha, cansativa, artificial. É como se você percebesse que passou a vida tentando se tornar alguém que nunca encontrou, enquanto ignorava a presença silenciosa que sempre esteve sentindo tudo, vendo tudo, registrando tudo. Toth aponta para essa presença como quem indica uma porta que esteve escancarada o tempo todo, mas que você não via porque estava ocupado demais tentando abrir fechaduras que nunca foram suas. Nesse ponto, pode surgir a tentação de transformar tudo isso em mais um conceito. Você talvez queira dizer: então eu não sou a alma, eu sou a consciência, eu sou o observador, eu sou o absoluto. Palavras grandes, sedutoras, que parecem resolver a equação. Mas Toth sabe que, se você fizer isso agora, estará apenas trocando um rótulo por outro, e a prisão continuará a mesma. O chamado não é para você se declarar algo novo. O chamado é para você perceber o mecanismo que se apega a qualquer definição que lhe prometa segurança, mesmo que seja uma segurança metafísica. O que está em jogo aqui não é o nome que você dá a si mesmo, mas a necessidade obsessiva de ter um nome. Talvez a parte mais difícil dessa travessia seja aceitar o vazio entre o que desmorona
e o que ainda não nasceu. Você está acostumado a sair de uma crença e imediatamente abraçar outra, como quem troca de barco no meio do rio com medo de se molhar. Thoth, porém, está te convidando a tocar a água, a sentir o frio, a incerteza, a vulnerabilidade de ficar sem barco por um tempo. Isso não é um castigo, é um rito interno. É o tempo em que você deixa que o falso caia, sem pressa de erguer algo no lugar, apenas para preencher o silêncio. Porque é só nesse intervalo nu, onde nada te protege, que aquilo que é real tem espaço para se revelar. Enquanto sua mente tenta entender, argumentar, organizar tudo em categorias, há algo em você que apenas ouve e reconhece. Não reconhece as palavras, reconhece o impacto, reconhece a estranha sensação de verdade que não se explica, mas pesa de um jeito diferente no peito. Essa parte que reconhece é mais antiga do que qualquer doutrina que você já seguiu. É com ela que Thoth está falando desde o início. Não com o personagem de alma evoluindo degrau por degrau, mas com a presença silenciosa que sempre esteve nos bastidores de todas as suas versões. Você pode até continuar chamando isso de alma, se quiser, mas saberá por dentro que não está mais falando da mesma coisa. Talvez agora você comece a perceber por que a mentira sobre quem você é precisava ser tão bem construída. Se tivessem te dado uma mentira frágil, você a teria abandonado cedo, mas te ofereceram uma mentira sofisticada, revestida de luz, cheia de explicações lógicas, validada por sistemas inteiros. Uma mentira que falava de amor, de evolução, de propósito. Quem suspeitaria de algo assim? Thoth não está destruindo o sagrado. Ele está desmascarando o uso do sagrado como ferramenta de controle. Isso dói. Dói perceber que, em nome da busca por algo maior, você entregou sem perceber a chave do seu próprio centro. Nesse momento, talvez surjam sentimentos difíceis. Raiva por ter acreditado, vergonha por ter defendido certas ideias com tanta força, medo de estar jogando fora algo valioso. Deixe tudo isso existir. Thoth não te pede para ser neutro nem equilibrado. Ele sabe que a desconstrução de uma identidade tão profunda raramente é suave. É normal sentir que o chão está se abrindo. É normal sentir vontade de voltar atrás, de se agarrar ao que é conhecido, mesmo que esteja apertado. Esse movimento de contração e expansão faz parte da espiral. Você não está regredindo, está apenas sentindo o impacto de sair de uma narrativa que te acompanhou por tanto tempo que parecia ser você. Talvez, num certo ponto, você perceba que não adianta mais tentar se proteger dessas palavras com explicações. A mente tenta dizer que é só um roteiro, só um conteúdo, só mais uma visão. Mas o corpo reage de outro jeito. A respiração muda, a pele arrepia, memórias distantes se movem, emoções antigas sobem. É aí que Thoth quer te encontrar. Não na superfície do entendimento intelectual, mas no território onde algo está sendo remexido de verdade. Porque é desse terreno, e não das ideias, que nasce a possibilidade de uma transformação real. Transformação que não depende de você repetir nada, nem de aderir a nenhuma nova bandeira. Enquanto essa espiral continua, uma pergunta continua pairando, sem resposta clara. Se eu não sou a alma como me ensinaram, se não sou o personagem, se não sou as minhas máscaras espirituais, quem é que está escutando tudo isso agora? Quem é que sente a resistência, o medo, o alívio, a curiosidade? Quem observa a mente tentando rotular, argumentar, fugir? Essa pergunta não quer ser respondida com teoria. Ela quer te acompanhar como um eco, te seguir nos momentos em que você estiver sozinho, te visitar no silêncio antes de dormir, te atravessar nos intervalos em que você esquece de desempenhar qualquer personagem. Thoth não te promete que essa jornada será confortável. Ele também não te promete que, ao final, você terá uma nova identidade brilhante para exibir. O que ele oferece, se é que se pode chamar assim, é algo mais cru, a chance de se aproximar do que você sempre foi, antes de qualquer mentira, antes de qualquer história, antes mesmo da palavra alma.
O preço é alto, porque envolve desapegar de tudo o que você acreditava que te definia espiritualmente. Mas em algum nível, você já sabe que continuar sustentando o que não é verdadeiro custa ainda mais caro. E é justamente nesse espaço, onde a mentira começa a pesar demais, que a verdade costuma encontrar brechas para se aproximar. Talvez você já esteja sentindo esse peso. Não é só o peso das palavras, é o peso de anos, talvez vidas inteiras, sustentando uma imagem que agora começa a rachar. E quando a imagem racha, algo por trás dela tenta se mover. É como se a sua consciência estivesse espremida há muito tempo num molde estreito demais, numa definição apertada demais, e agora começasse a empurrar as bordas. Todd Gerhut não está chegando para te encaixar em um molde maior. Ele está aqui para te lembrar que você nunca coube em molde algum. E é justamente por isso que dói tanto. Porque toda vez que um molde quebra, você fica por um instante sem referência, sem chão, sem nome. Observe como você se acostumou a responder automaticamente à pergunta quem é você. Você diz seu nome, sua profissão, suas relações e, se estiver num contexto espiritual, pode acrescentar sou uma alma em evolução, em busca da luz. Tudo isso parece natural, mas repare nas entrelinhas. Todas essas respostas dependem de histórias, de imagens, de memórias. São descrições que mudam com o tempo. Você já se definiu de outras formas no passado, e se continuar vivo, vai se definir de outras no futuro. Todd aponta para a única coisa que não muda, aquilo que esteve presente em todas as fases, em todas as versões, em todas as máscaras. E é essa presença silenciosa que começa a ficar mais evidente quando a mentira sobre quem você é perde força. Talvez você se lembre de um momento em que a vida rasgou algum plano seu. Pode ter sido o fim de um relacionamento, a perda de alguém importante, um colapso emocional, uma doença, um fracasso que você não esperava. Naquele instante, tudo o que você dizia ser se desorganizou. O personagem não sabia como continuar, e ainda assim, algo permaneceu ali, sentindo tudo, atravessando tudo, sem desaparecer. Isso que permaneceu não precisava se chamar alma, nem precisava de um título sagrado, apenas estava. Todd quer que você volte a esse ponto, não para reviver a dor, mas para lembrar. Mesmo quando seu mundo caiu, algo em você não caiu junto. Quem é esse que atravessa ruínas sem se tornar ruína? Existe uma grande diferença entre uma verdade descoberta por experiência direta e uma crença herdada por repetição. A crença pode ter vindo de livros lindos, de mestres respeitados, de tradições ancestrais, mas ainda assim é recebida de fora para dentro. A verdade que Todd está apontando nasce do movimento inverso, de dentro para fora. Ela não chega como frase, chega como reconhecimento. Não precisa ser defendida, porque não está ameaçada por nada. Já a crença de que você é a alma, desse jeitinho que te ensinaram, precisa ser reforçada sempre. Precisa de lembretes, de provas, de validação. E toda vez que algo acontece na sua vida que não combina com essa imagem, nasce uma tensão interna, um conflito, uma sensação de fracasso espiritual. Observe como essa sensação de fracasso se infiltrou em tantos momentos seus. Você se irrita e logo pensa que falhou na sua evolução. Você sente medo e acha que está vibrando baixo. Você sente inveja e se julga por não ser tão puro quanto imaginava. Em vez de acolher essas emoções como portas de entrada para partes esquecidas de si mesmo, você as vê como ameaça à sua identidade de alma. É como se você tivesse que proteger um cristal delicado de qualquer sujeira, qualquer sombra, qualquer rastro de humanidade. Todd desmonta essa fantasia com a precisão de quem conhece os movimentos do ego disfarçado de luz. Nenhuma verdade profunda precisa ser protegida da sua humanidade. Só a mentira exige esse esforço constante de manutenção. Talvez você esteja começando a notar algo incômodo. A ideia de ser alma, do jeito que te venderam, te afastou do contato honesto com o que você sente. Você aprendeu a se observar com um olhar julgador, classificando tudo o que surge como mais ou menos espiritual. Em vez de se perguntar por que isso está aparecendo em mim,
Passou a se perguntar: como faço para isso parar de aparecer? Porque isso não combina com quem eu deveria ser? Esse descompasso cria um abismo entre você e você mesmo. Todd não entrou na sua história para aumentar esse abismo. Ele entrou para te conduzir até a borda, para que você veja com clareza o precipício que existe entre a imagem que sustenta e a presença que é. Imagine que o conceito de alma que te deram é como um software instalado num dispositivo. Esse software organiza tudo, interpreta tudo, dá nomes, cria mapas, desenha hierarquias, promete atualizações. Você se acostumou a viver a partir desse programa, como se ele fosse a realidade em si. Mas Todd te convida a questionar: e se você não for o software? E se você for o espaço onde o software roda? O dispositivo que permite que tudo apareça, mas que não se reduz a nenhum aplicativo. Se isso for verdade, então a mentira não está na existência da alma, e sim em ter esquecido que a alma é apenas uma camada, uma linguagem, um formato, não o núcleo do que você é. Perceba como é sutil essa inversão. Quando você acredita que é a alma, tudo passa a ser filtrado por essa identidade. Você começa a se perguntar o tempo todo se algo é bom para a sua alma, se aquilo eleva a sua alma, se determinado caminho está alinhado com a missão da sua alma. Sem perceber, você terceiriza sua própria responsabilidade, como se houvesse um sujeito sagrado que precisasse ser cuidado, protegido, alimentado, enquanto a sua experiência real, concreta, é deixada em segundo plano. E Dot pergunta, com desconcertante simplicidade: quem está cuidando de quem? Quem observa essa preocupação? Quem vê a alma como objeto de consumo espiritual? Talvez comece a surgir em você uma pergunta ainda mais ousada: e se grande parte da narrativa sobre a alma tiver sido usada para manter você dócil, obediente, domesticado? Se te convenceram de que sua alma precisa passar por provas, por dores necessárias, por resgates, fica muito mais fácil normalizar injustiças, abusos, violências, simplesmente dizendo que é aprendizado. Todd, que guarda a memória de muitos ciclos onde o sagrado foi usado como ferramenta de controle, te mostra o perigo latente nisso. Quantas situações devastadoras você aceitou em silêncio, com medo de interferir no plano da alma? Em quantas relações destrutivas você permaneceu porque te disseram que era kármico e precisava ser vivido até o fim? Não se trata de negar que existam processos profundos acontecendo além do que a mente entende, mas se trata de perceber que a forma como esses processos foram explicados para você pode ter servido mais a sistemas externos do que a sua verdade interna. Quando você acredita que qualquer dor é necessariamente uma lição espiritual, corre o risco de romantizar o próprio sofrimento, de se acostumar a se machucar em nome de uma suposta evolução. Todd não quer ver você se traindo em nome de nenhuma ideia, por mais bonita que seja. Ele quer ver você recuperando a capacidade de sentir com honestidade quando algo viola seu coração, mesmo que exista 1000 explicações espirituais dizendo o contrário. Talvez, ouvindo isso, você comece a sentir raiva. Raiva de ter engolido tanto discurso pronto, de ter se forçado a caber em caminhos que não respeitavam o que você sentia. Raiva de ter silenciado a própria intuição em nome de teorias que hoje já não fazem tanto sentido. Deixe essa raiva aparecer. Ela não é falta de luz. É o instinto de preservação da sua verdade tentando emergir. Todd não te pede para engolir essa raiva de novo. Ele te convida a ouvi-la. O que ela está dizendo? Onde ao longo da sua história você se abandonou para parecer uma alma evoluída? Em que momentos você sentiu que estava se traindo, mas chamou isso de desapego, de entrega, de serviço? Existe uma dor antiga que habita quase todos os buscadores espirituais. A dor de se sentir errado por dentro, defeituoso, insuficiente e acreditar que precisa se consertar para ser digno de existir. A narrativa de alma em jornada, do jeito que foi te dada, tocou justamente nessa ferida, oferecendo uma promessa sedutora. Um dia, se você fizer tudo certo, se limpar, se alinhar, se elevar, vai finalmente merecer amor, paz,
pertencimento. Thoth expõe a crueldade escondida nessa promessa, porque ela coloca o amor sempre à frente, nunca aqui. Coloca a paz sempre depois, nunca agora. E faz com que você viva correndo atrás de uma versão de si mesmo que está sempre um passo além do alcance. Mas se você ousar parar um segundo, apenas parar, algo diferente pode ser percebido. Parar de tentar chegar em algum lugar, parar de tentar melhorar a alma, parar de justificar tudo o que sente. Só por um instante, não faça nada com isso. Apenas sinta o que está aí sem explicar. O aperto, o medo, a resistência, a expectativa. Thoth aponta para esse mínimo gesto como uma revolução silenciosa, porque é nesse espaço de não fazer, de não manipular, de não encenar, que a presença real começa a se deixar notar. Ela não vem como raio, nem como luz teatral. Ela vem como um reconhecimento suave, quase tímido, de que você já estava aqui antes de qualquer esforço para ser espiritual. Talvez você perceba que tem medo desse silêncio, medo do que vai encontrar se deixar cair as defesas. Medo de descobrir que por trás da alma idealizada existe alguém pequeno, vazio, indigno. Esse medo foi alimentado por anos de mensagens dizendo direta ou indiretamente que você precisa se purificar para merecer o divino. Thoth vira esse jogo de cabeça para baixo. E se o divino nunca tivesse exigido nada de você? E se todas essas condições foram criadas por mentes humanas lidando com o próprio medo, projetando-o no céu? Se isso for verdade, então a forma como você se relacionou com a ideia de alma talvez tenha sido menos um encontro com o sagrado e mais uma repetição em linguagem espiritual dos mesmos mecanismos de controle que você já conhecia em outras áreas da vida. Essa constatação pode ser devastadora, mas também profundamente libertadora. Devastadora, porque desmonta pilares nos quais você se apoiou. Libertadora, porque abre a possibilidade de conhecer algo que não depende de barganha, culpa ou mérito, algo que não pede da sua parte uma versão melhorada de si mesmo, mas apenas honestidade. Thoth não exige que você acredite em nada específico. Ele só te convida a parar de mentir para si mesmo em nome da sua identidade espiritual. A parar de chamar prisão de caminho, a parar de chamar autocensura de disciplina, a parar de chamar medo de fé. Enquanto tudo isso se mexe dentro de você, talvez comece a surgir uma sensação estranha, quase paradoxal. Ao mesmo tempo em que algo parece desmoronar, outra coisa começa a ficar mais sólida, mais estável. Não é uma identidade nova, não é um papel melhor, é uma base silenciosa, como um chão interno que não depende das histórias da mente. Você não consegue descrevê-la com precisão, mas sente que se tudo o que você chama de eu desmanchasse agora, ainda assim alguma coisa permaneceria. Thoth aponta justamente para esse lugar. É daqui que ele fala com você, não como um mestre distante, mas como um reflexo de uma inteligência que já habita o seu próprio centro. Talvez você já tenha tido lampejos dessa base em momentos que pareciam desconexos da espiritualidade. Pode ter sido num instante de riso sincero, num abraço verdadeiro, numa dor tão grande que te deixou sem palavras, num olhar trocado com alguém que te enxergou além das máscaras. Nessas horas, por alguns segundos, cai o teatro. A alma, como personagem, como status, como identidade, se afasta. E o que surge não tem nome, não tem bandeira, não tem dogma. É um reconhecimento direto, cru, de estar vivo aqui e agora. Thoth quer te conduzir a morar mais nesse espaço. Não como visitante ocasional, mas como quem lembra que essa sempre foi sua casa antes de qualquer mentira. Por isso, ele continua a te provocar, retirando de você todas as garantias que você usava como muleta. Quando você diz, eu sou a alma,
ele pergunta: quem diz isso? Quando você afirma: minha alma precisa aprender, ele pergunta: quem observa essa necessidade? Quando você repete: minha alma escolheu isso, ele pergunta: quem está justificando essa dor em nome de uma escolha que você não lembra de ter feito? Essas perguntas não são para te deixar perdido, são para te libertar da ilusão de que você já sabe quem é, porque é justamente essa falsa certeza tão repetida que te impede de olhar para o mistério com olhos virgens. Chega um momento em que o mais honesto que você pode fazer é admitir: tudo o que sei sobre mim foi aprendido. Nome, história, teorias, imagens, até a narrativa da alma. E ainda assim, algo em mim parece ser maior do que tudo isso. Essa admissão não é ponto final, é ponto de virada. Toth, como escriba de começos e fins, reconhece esse momento como o lugar onde muitas jornadas verdadeiras começaram. Não quando alguém encontrou uma nova crença perfeita, mas quando se permitiu ficar sem resposta, nu diante de si mesmo, sem máscara, sem defesa, sem frase bonita para encobrir a confusão. A partir daqui, você não precisa se apressar para reconstruir uma identidade. Não precisa transformar essa descoberta em postagem, em rótulo, em discurso. Não precisa dizer a ninguém que entendeu algo novo. Talvez o maior respeito que você possa ter por esse processo seja deixá-lo amadurecer em silêncio. Toth continua ao seu lado enquanto isso acontece, não como um salvador, mas como um lembrete constante de que você não está enlouquecendo por questionar o que sempre foi considerado intocável. Pelo contrário, em um mundo que se apega a qualquer narrativa para fugir do vazio, ter coragem de permanecer na pergunta é um dos sinais mais profundos de sanidade. E mesmo assim, a mente vai tentar de todas as formas transformar essa travessia em mais um título, mais uma conquista. Vai querer te chamar de desperto, de liberto, de alguém que já entendeu que não é a alma. Toth sorri diante dessa pressa porque conhece o truque. Ele sabe que o ego é capaz de vestir qualquer roupa, até a roupa de quem já desmontou todas as roupas. Por isso, ele não te oferece uma nova frase para se agarrar. Ele te oferece um silêncio para habitar, um silêncio vivo, consciente, cheio, onde você pode finalmente descansar do esforço de ser alguém. Seja esse alguém um pecador arrependido ou uma alma iluminada. Enquanto você se aproxima desse silêncio, mais uma vez surge a pergunta que permanece no centro de tudo. Se eu não sou a alma como me ensinaram, se eu não sou os papéis, se eu não sou a voz que controla e julga, quem é que está aqui, agora, sentindo cada palavra, reconhecendo cada movimento interno, respirando nesse corpo, olhando esse mundo? Essa pergunta não quer te levar a uma resposta pronta, quer te manter aberto. Quer que você caminhe com ela, viva com ela, sonhe com ela, até que em algum momento algo que não pode ser explicado se revele por si só, sem esforço, sem glória, sem testemunha. E é nesse ponto de suspensão, nesse espaço em que a antiga mentira já não consegue mais te hipnotizar, mas a nova verdade ainda não se apresentou por completo, que a jornada com Toth realmente começa a descer para camadas ainda mais profundas. Porque desmontar a falsa identidade é apenas o primeiro movimento. O que acontece quando você começa a viver a partir do que é mais verdadeiro em você, sem a proteção da antiga narrativa, é outra história. Uma história que ainda não foi contada, que não cabe em livro algum e que continua se escrevendo em silêncio, exatamente agora, dentro de você. Talvez agora, enquanto as palavras começam a rarear, você perceba que não está diante de um fim, mas de um intervalo. Como se toda a jornada até aqui tivesse sido apenas um longo inspirar, e este momento fosse o instante em que a respiração para, no meio do peito, antes de decidir para onde vai. Toth Jehuti não fecha portas, ele abre frestas. E é por essa fresta que você sente algo passando, quase imperceptível, como uma corrente de ar que não vem de fora, mas de dentro,
não é um conceito novo, não é uma frase bonita. É uma presença que você reconhece sem conseguir explicar. Olhe em silêncio para tudo o que começou a rachar aí dentro. As certezas que já não são tão sólidas, as imagens que perderam brilho, as respostas que agora soam pequenas diante das perguntas que despertaram. É como caminhar por um antigo templo depois de um terremoto. Algumas colunas caíram, alguns altares desabaram, mas no centro existe um espaço que nunca foi tocado. Thoth aponta para esse centro não como quem mostra um lugar no mundo, mas como quem te lembra que esse lugar é você quando não está tentando ser nada. Talvez você sinta uma espécie de luto sutil, como se estivesse se despedindo de uma versão de si que te acompanhou por muito tempo. A versão que se chamava alma, que tinha missões, provas, níveis, culpas e méritos. Essa versão te ajudou a atravessar noites escuras, e isso é real. Mas agora, diante do que foi sentido, já não é possível fingir que ela dá conta de tudo o que vibra em silêncio dentro de você. Thoth não te pede para odiar o que você foi. Ele te convida a agradecer e soltar, como quem devolve um velho manto a um altar que já não é o seu. E então vem a pergunta que não se cala. O que você faz com uma verdade que não cabe mais na mente, mas insiste em pulsar no corpo? Você pode tentar esquecê-la, empurrá-la de volta para o canto, chamá-la de exagero, de viagem, de roteiro, mas, se ela for verdadeira, vai voltar. Vai aparecer num sonho, num encontro, num silêncio qualquer no meio da tarde. Porque o que Thoth despertou em você não foi uma ideia, foi uma fissura. E por essa fissura a luz entra, mesmo quando você tenta fechar as cortinas. Imagine-se caminhando pelos corredores da casa, que sempre acreditou ser sua identidade. Nas paredes, quadros com molduras douradas, frases, crenças, títulos, rótulos espirituais. Um a um, esses quadros começam a parecer deslocados, como se não combinassem mais com o que você sente. Você não precisa arrancá-los com violência. Basta começar a tirá-los do lugar, apoiar no chão, deixar que a parede respire. E aos poucos, você percebe que o verdadeiro altar nunca foi o que estava pendurado, mas o espaço nu, branco, silencioso, por trás de tudo. O desconhecido sempre te foi apresentado como um mar escuro. Hoje, Thoth te mostra outra imagem. O desconhecido não é um abismo que quer te engolir. É um oceano parado na sua frente, esperando o momento em que você vai parar de jogar pedras de conceitos para tentar medir a profundidade e, finalmente, encostar o pé na água. O medo é natural. Ele sempre será. Mas em algum ponto, você precisa decidir se vai seguir repetindo histórias sobre quem é ou se vai permitir que a própria vida te mostre, sem atalhos, o que você nunca ousou ver. Talvez a maior revolução não seja mudar o que você acredita, mas mudar de onde você vive. Em vez de viver a partir da imagem da alma que precisa se provar, viver a partir da presença que apenas testemunha. Em vez de gastar energia defendendo quem você pensa ser, começar a observar com curiosidade sincera quem é que sente, quem é que sofre, quem é que ama, quem é que cai e levanta. Thoth sempre falou com esse observador silencioso, não com o personagem espiritual. E se você escutar com atenção, vai perceber que essa voz não vem de fora, vem do ponto mais íntimo de você. Repare como o tempo se comporta diferente quando você entra em contato com essa presença. O passado deixa de ser um peso que te define. O futuro deixa de ser uma fuga que te seduz. E algo se expande no único lugar onde a verdade pode ser tocada. Agora. Não o agora transformado em técnica, nem o agora como moda. O agora cru, imperfeito, atravessado por pensamentos, ruídos, sensações e ainda assim atravessado por uma calma discreta que não depende de nada. Thoth te lembra com um sussurro que é nesse agora que a mentira sobre quem você é começa a perder poder. Se em algum momento desta jornada você sentiu o peito apertar, os olhos encherem, o corpo estremecer, não ignore isso. Esses sinais não são efeitos colaterais de um conteúdo.
São rastros de algo em você que está acordando de um longo transe. E quando algo desperta, ele precisa de espaço para continuar respirando. É por isso que este não é apenas mais um vídeo para ser assistido e esquecido. Ele é uma chave, e chaves não fazem sentido guardadas em bolso alheio. Elas foram feitas para abrir portas, por dentro e por fora. Se o que foi dito aqui encontrou eco na sua própria história, deixe esse encontro ser visível. O gesto de curtir este vídeo pode parecer pequeno, quase banal, mas, quando feito com consciência, é como colocar uma pedra na trilha para que outros encontrem o caminho. É um modo silencioso de dizer: algo em mim reconheceu essa verdade, mesmo que eu ainda não saiba nomeá-la. E a verdade que se reconhece merece ser honrada com um gesto, por menor que pareça. Quando você comenta, não está apenas escrevendo palavras na tela, está testemunhando a própria travessia. Talvez você queira dizer que se sentiu confrontado, ou confuso, ou profundamente tocado. Talvez só consiga escrever que algo mexeu e você nem sabe explicar. Tudo isso importa, porque ao nomear o que sente, você começa a dar corpo ao que antes era apenas um rumor interno. E ao deixar esse testemunho registrado, você se torna parte viva do campo que sustenta esta mensagem, não mais como espectador, mas como coautor. Compartilhar este vídeo, se isso fizer sentido para você, é como acender uma lanterna num corredor onde outros ainda tateiam no escuro. Não é sobre convencer ninguém, nem sobre parecer mais consciente. É sobre intuição. Se enquanto ouvia, um rosto específico veio à sua mente, talvez seja a vida sussurrando que essa pessoa também está pronta para ver rachaduras na própria narrativa. Ao enviar, você não impõe nada, apenas oferece uma fresta. E frestas, às vezes, são tudo o que alguém precisa para começar a respirar de novo. E se você sentiu que essa jornada é só o começo de algo que ainda não sabe explicar, permitir que ela continue é um ato de respeito consigo mesmo. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal. Está dizendo para o próprio coração: eu escolho permanecer em contato com aquilo que me chama para dentro, mesmo quando isso me tira da zona de conforto. É uma forma de firmar um compromisso silencioso com a parte de você que quer acordar de vez, e não só durante alguns minutos de inspiração. Há uma frase que Todd sussurra entre tudo o que foi dito, como um fio invisível costurando cada ruptura e cada descoberta. A mentira diz quem você deve ser. A verdade apenas te espera ser o que sempre foi. Deixe que essa frase sente ao seu lado nos próximos dias, não como algo a ser decorado, mas como uma presença a ser sentida. Volte a ela quando tentar se encaixar, quando sentir que precisa se provar, quando o velho roteiro da alma perfeita quiser te seduzir de novo. Então, quando o silêncio chegar depois deste último som, não corra para preencher o espaço. Permita-se, por um breve momento, apenas estar com tudo o que foi tocado. Se uma parte de você quer chorar, deixe. Se quer rir, permita. Se não sabe o que sente, observe. A verdadeira revelação não está nas palavras que você ouviu, mas no que elas decidiram acordar no lugar onde ninguém além de você pode chegar. Se algo despertou, não se apresse em voltar a dormir, porque no fundo, essa é a marca de tudo o que é real. Não termina quando a tela apaga. Continua voltando em pensamentos soltos, em memórias, em sonhos, em decisões pequenas do dia a dia. Continua te chamando discretamente a viver um pouco mais próximo daquilo que você realmente é e um pouco mais distante da mentira que te disseram sobre a sua alma. E se em algum momento você duvidar de novo, volte aqui. Não por dependência, mas por lembrança. Lembrança de que, em algum instante, você ouviu algo que não veio de fora. Veio do eco mais antigo que sempre ressoou dentro de você.